Olá, bem-vindos ao curso de licenciatura em Química da Univesp. Esta é a aula 2 da semana 5, a nossa aula número 18 da disciplina de Didática para Ciências e Química. A gente, nessa semana, já iniciou uma discussão mais específica da disciplina de Química, em função da natureza dessa disciplina da Química, dessa forma de organização do conhecimento e as suas implicações no ensino. Então, dando uma continuidade a essa discussão, vamos dar uma olhada aqui no quadro. A Química no ensino médio e fundamental. Bom, uma primeira justificativa que as pessoas vão dizer do porquê estudar a Química é que ela está presente em nossa vida diária, muito mais próximo do que a gente possa pensar, em todos esses materiais que compõem esse cenário, no próprio corpo, no próprio organismo, internamente e externamente, na alimentação, ou seja, em todo lugar tem química. Mas é muito estranho, porque sim, todo lugar tem química, e isso é uma componente curricular obrigatória no currículo. Por que essa dificuldade de aprender essa disciplina? Por que essa dificuldade de correlacionar aqueles conteúdos conceituais que são abordados na disciplina com essas questões que nos rodeiam, nos afligem diariamente? Ou seja, não tem motivação para isso ou tem motivação para isso? Ou a maneira como isso é trabalhado não favorece essas conexões ou essas relações. Então a gente precisa levar em consideração algumas possibilidades e algumas variáveis. Bom, eu poderia ter feito a pergunta do porquê é difícil aprender química, mas se eu fizesse a pergunta do porquê é difícil, eu estaria fazendo uma afirmação e provavelmente desencorajando uma série de pessoas e achando, tá vendo? É difícil mesmo. Então eu optei por fazer a pergunta ao contrário. Por que não é fácil? Né? Então, talvez, dependendo de como essa abordagem possa ser feita, eu poderia dizer porque é fácil aprender essa ciência ou essa organização de conhecimento através dessa disciplina. Bom, como eu já disse, a gente tem uma série de variáveis de possibilidades, desde a própria natureza da organização desse conhecimento, porque a gente, diferentemente das outras componentes da natureza, com tanto a biologia quanto a física, que eu diria que elas têm um universo mais próximo, possibilidades mais próximas de se articular com questões concretas do fenômeno. No caso da química, apesar de estarmos rodeados por tudo isso e influenciar a nossa vida diariamente, para ter um entendimento, ou para explicar, a gente precisa necessariamente recorrer a modelos e a questões abstratas. Isso é mais difícil quando a gente está comparando com as outras sub-áreas dentro das ciências da natureza. Diferentemente, então, das outras, a gente vai precisar trabalhar isso. Mas isso pode ser feito num grau meramente descritivo, ou seja, daquilo que a gente vê, ou explicativo, das razões do porquê essas coisas funcionam dessa forma. Para isso, a gente precisa tentar entender um pouquinho quais são as maiores dificuldades que os alunos têm em aprender esses conceitos relacionados à disciplina para, a partir disso, pensar em estratégias de superar e romper essas dificuldades. Então, vamos dar uma olhada. Bom, diante dessas possíveis razões, né, da dificuldade ou da não facilidade de se aprender a ciência química, eu destacaria alguns aspectos. Majoritariamente, um grande número de leis e conceitos novos, em sua maioria sendo abstratos. Ele vinha muito desse mundo sensorial, tátil, e agora ele tem que partir para uma outra forma, uma outra maneira de pensar. Então, requer uma mudança de pensamento. Assim como a gente já discutiu nas aulas anteriores, que a expectativa do ensino de ciência, para ser efetivamente promover uma mudança, eu precisaria de uma mudança de comportamento. Aqui eu vou precisar de uma mudança na forma de pensar e de organizar esses conceitos. Mas também é necessário estabelecer relações entre esses conceitos e os fenômenos diários. E isso não é trivial. Como é que a partir de um modelo teórico eu consigo estabelecer essa relação? Muitas vezes não há um entendimento ou um trânsito entre essas relações, tanto
abstratas quanto questões mais concretas. O que se faz é quase que meramente repetir ou reproduzir essas questões e esses aspectos. E aí, quando a gente repete sem ter um entendimento, de fato, isso não faz sentido. Além do mais, é preciso recorrer a uma linguagem extremamente simbólica e representações correspondentes às abstrações, como, pensando no conceito ou na visão mais recente de ciência, são modelos criados, são representações criadas para se entender esse fenômeno, não necessariamente que isso exista. E aí começa a gerar uma confusão, porque para algumas pessoas, como existe uma certa materialidade, os orbitais, os níveis atômicos, né, os níveis energéticos, são entidades concretas, que a gente talvez hoje não consiga ver, porque elas são muito pequenas e a olho nu a gente ainda não consegue tanto. Mas que com o desenvolvimento científico e tecnológico, por uma questão de tempo, brevemente será possível se enxergar essas coisas. Então tem de novo, a questão da visão e das concepções de ciência, elas influenciam na maneira de aprender e na maneira de se relacionar com esse conhecimento. Que lá no início da disciplina foi discutida essas questões da relação pedagógica entre o aluno, o conhecimento e o professor. Ou seja, dependendo da natureza desse conhecimento, essa relação pode ser muito mais complicada do que em outras situações. Então, essas visões, essas concepções precisam ser trabalhadas para evitar essas dificuldades. Então, resumindo, o que a gente vai precisar é mudar, na verdade, algumas dessas concepções. Aqui estão apresentadas algumas dificuldades relacionadas fundamentalmente aos conteúdos conceituais da disciplina, destacando algumas delas. Eu diria que talvez as mais recorrentes e as mais comuns de serem encontradas. Problemas na concepção contínua e estática da matéria. É muito difícil, e a gente já viu em outros momentos, outras discussões, que, por exemplo, quando eu olho esse material, o que eu vejo é a continuidade desse material. É muito difícil ele conceber que aqui dentro está cheio de espaços vazios, que por dentro desse material que é contínuo, é cheio de espaços vazios, que caracteriza isso como uma matéria ou uma característica descontínua. Então, não é perceptível, e aí tem uma grande dificuldade. Um outro aspecto é a indiferenciação das mudanças físicas e químicas, ou seja, quando há uma recomposição, uma reestruturação dessa matéria, um outro rearranjo atômico-molecular, que a gente teria, fundamentalmente, uma mudança química. Às vezes é somente uma mudança de estado, no formato ou na agregação, mas substancialmente ou intimamente não há uma recomposição, um rearranjo atômico-molecular. E aí a gente estaria na mudança física. Mas, de novo, o que eu vejo não é necessariamente aquilo que está acontecendo. Então, essas relações são muito conflituosas e se não forem bem trabalhadas ou com recursos e situações que problematizem, para que dê oportunidade de sistematizar e repensar isso, a gente só continua cristalizando essas concepções inadequadas. Ainda em relação aos conteúdos, seria a atribuição de propriedades macroscópicas a átomos e moléculas. Ou seja, vamos pegar um exemplo. Quando você pega um fio de cobre, ele apresenta uma determinada coloração, né? Que é meio marrom, meio avermelhado. Ou seja, só que quando você tem uma solução de cobre que mudou o estado de oxidação, a coloração da solução de cobre, por exemplo, ela tende a ser azul, de um sulfato de cobre, né, em questão. Então, cria uma dificuldade, ou seja, se o aluno é requisitado a representar o átomo de cobre ou o modelo do arranjo, né, desses átomos nos elementos, ele pode atribuir até uma cor, se é azul ou se é meio avermelhado, ou seja, ele traz para o nível atômico-molecular, para o nível submicroscópico, as características macroscópicas que ele encontra, que ele toca, que ele tem esse aspecto sensorial. É muito difícil fazer essa correlação.
Uma outra dificuldade para compreender é utilizar conceitos de quantidade de substância, de massa e peso, ou seja, quanto mais massa tem, a impressão é que mais peso vai ter, quase que desprezando a relação ou a propriedade da densidade, de como ocorre esse rearranjo também submicroscopicamente, para poder entender essas relações, que essa correspondência não é direta. Mais ainda, dificuldade de estabelecer relações quantitativas entre massa e quantidade de substância, número de átomo e assim sucessivamente. Dificuldades para interpretar o significado das equações químicas, ou seja, o que quer dizer aquela equação daquele tamanho, né? Com todos aqueles indicadores, com letras, com números, com símbolos, com seta. Isso tudo precisa ser introduzido. Eu só faço essa interpretação se eu dominar esse código, se eu conseguir ter um melhor entendimento disso. Vamos dar uma olhada, então, em algumas decorrências, ou seja, eu preciso, além de ter uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, eu preciso ter uma mudança de lógica de pensamento, né? Eu preciso começar a operar ou a pensar a partir de modelos e não fundamentar ou confiar exclusivamente nas questões sensoriais. Eu preciso romper com esse tipo de lógica. Caso contrário, o que eu posso fazer no máximo é memorizar e decorar essas coisas. Mas, de novo, quando eu mudo o contexto, eu não consigo extrapolar para outras situações. Aqui o exemplo de uma questão ou de uma tarefa escolar, né, de uma atividade que vai exigir um nível de resposta descritivo. Talvez o sensorial me ajude quando eu ainda estou na descrição, mas não quando eu estaria, por exemplo, em um nível explicativo. Temos um recipiente cheio de ar em que colocamos um balão na boca. Aquecemos o recipiente e vemos como o balão vai enchendo. Por que você acha que o balão encheu? Bom, como é uma questão que vai requerer um nível de resposta descritivo, vamos dar uma olhada em algumas possibilidades de respostas. Na A, as partículas de ar estão mais separadas umas das outras e, por isso, ocupam mais espaço. Nesse caso, para dar essa resposta, recorreu-se a algumas questões microscópicas ou ao modelo corpuscular ou particulado da matéria para poder explicar. É uma resposta correta, mas é uma resposta que requer um nível maior de aprofundamento. No caso do item B, com o calor, o ar dilata e ocupa mais espaço, por isso o balão enche. É uma resposta também correta, mas é uma resposta que ela requer apenas o nível macroscópico, ainda o sensorial, aquilo que ele vê. Não necessariamente ele vai recorrer a um modelo para poder explicar isso ou essa teoria. No item C, com o calor, o ar concentra-se na parte de cima do balão, ou seja, nessa situação a gente tem também uma resposta ainda no nível sensorial macroscópico, mas é uma resposta inadequada, uma resposta errada. E no item D, as partículas de ar dilatam-se com o calor e aumentam de tamanho, precisando de mais espaço. Também é uma resposta que está errada, mas é uma resposta que recorre ao modelo particular. Então, percebe a sutileza que mesmo sendo um problema, uma questão que requer o nível descritivo, ele pode recorrer a aspectos mais sensorial no nível macroscópico, ou no modo macroscópico, ou ele pode recorrer a um modelo exigindo um nível microscópico. Em geral, para esse tipo de situação, quando os alunos não têm a clareza de como proceder, eles tendem a recorrer ao nível microscópico, onde aparecem essas entidades de partículas, de íons, de ligações, porque a ideia é que tem mais química, está mais próximo desse nível para explicar, mesmo errando, mesmo tendo a convicção de que a resposta primeira está correta, mas ele não arrisca a tomada de decisão no nível sensorial, ele arrisca o nível submicroscópico, mesmo não sabendo se está correto ou não. Vamos pegar um outro exemplo, que seria uma questão que vai exigir um nível de resposta explicativo. E aí, para explicar, dificilmente ele vai poder ficar só no sensorial, ele vai ter que recorrer aos modelos e às teorias. Quando deixamos uma bola ao sol, observamos que com o passar do tempo ela fica mais cheia. Por que você acha que isso acontece? Também 4 possibilidades de explicação.
Porque com o calor as partículas de ar que estão dentro da bola se movimentam mais depressa e ocupam mais espaço na bola. É uma resposta que requer um nível explicativo, mas que está no nível microscópico e está correta. A B também está correta, porque o calor e o ar presente no interior da bola sofre uma dilatação, ocupando mais espaço e a bola enche. Também está correta, mas está no nível macroscópico. E a C e a D também são questões que eu diria que estão incorretas, mas em uma delas você fica no nível sensorial e no outro você fica no nível microscópico. Então, com isso, a gente consegue sistematizar esse tipo de comportamento que os alunos apresentam. A tendência deles é recorrer a uma resposta que tenha mais termos ou elementos, como eles costumam dizer, mais próximos ou que tem mais a ver com a química, mesmo sem ter o entendimento disso. Ou seja, se não for pensado uma lógica, uma mudança na lógica de pensamento, ele ainda vai continuar operando no nível sensorial, macroscópico, mas com muita dificuldade de operar no nível submicroscópico para propor uma solução para diferentes problemas. Bom, com isso a gente encerra a aula de hoje e fica como sugestão vocês acessarem o material para começar a ter mais elementos para fomentar essa discussão de como essas relações elas têm implicações diretas no ensino de química em função da própria natureza da organização do conhecimento dessa disciplina. Então, bons estudos, boa aula e nos vemos na próxima aula.